Paz e graça para você ligado nessa emissora. O programa Vejam Só volta agora com edições inéditas em 2019, para a glória de Deus. Muito obrigado a todos os que trabalharam para a produção desse cenário novo, que está realmente muito bonito e muito instigante, né? Produzindo a revelação da verdade por meio do debate como ensina a palavra de Deus. E o tema de abertura dessa nova safra do Vejam Só não podia ser outro senão o da predestinação, um dos campeões de pedidos dos nossos telespectadores. É sabido que no Brasil, boa parte dos crentes leigos não crê na predestinação porque há uma ideia que se choca de forma muito violenta com o conceito que temos de Deus, um Deus bondoso, amoroso, que quer que todos os homens se salvem. E por isso, então, a predestinação é um assunto espinhoso para essas pessoas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem capítulos e textos que tratam do assunto. E talvez o mais duro deles, o mais difícil, o mais complicado para a gente engolir, é o capítulo número 9 de Romanos. E há um trecho desse capítulo, a partir do versículo 19, em que Deus se apresenta de uma maneira bastante diferente daquela que a maioria dos crentes tenta enxergar o Senhor como uma espécie de vovozão que gosta de todo mundo, bastante tolerante. Se você nunca leu esse trecho, vai ler hoje. Se você já leu, com certeza tem uma série de dúvidas a respeito desse assunto. Por isso, o Vejam Só escalou 2 gigantes da fé que vão discutir o assunto da forma que a gente chama de presidencial, com tempos definidos para as proposituras, perguntas e respostas e comentários. Você vai ouvir os dois lados de forma igual e ao fim do programa vai poder tirar suas conclusões a respeito desse assunto e desse texto da Palavra de Deus, escrito por inspiração do Espírito Santo para tornar a mim e a você melhores diante dos olhos do Senhor. Está no ar o Vejam Só. Olá, já reparou, né? O cenário é diferente e eu gostei muito mesmo, estou bastante feliz com o trabalho que a equipe da nossa emissora realizou aqui, produzindo uma coisa bastante nova para nós e muito bonita, do meu ponto de vista. O que tem que brilhar são as ideias do programa Vejam Só e esse cenário está realmente muito bom. Os meus convidados também estão gostando bastante e você quer saber quem são eles. Por isso, Pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma vez volta ao Vejam Só, disposto a demonstrar ponto de vista dele, da sua denominação, em relação ao assunto da predestinação, e em especial Romanos capítulo número 9. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber, paz e graça, pastor Marcos, é um prazer estar com você aqui. E antes que a câmera pegue os nossos dois convidados tão elegantes, eu tenho que explicar a minha roupa estranha aqui, né? Eu tô igual o Paulo aqui, me fazendo de tudo para ganhar alguns. Eu fui na Malásia há quase 10 anos atrás fazer um trabalho missionário e essa roupa é uma homenagem a eles. Essa é uma roupa típica da Malásia, tá? País muçulmano, a gente fez uma missão de 40 dias lá. E eu trouxe de presente dos irmãos adventistas lá na Malásia essa camisa assim um pouco diferente, né? Não sei se eu teria muita coragem de andar com ela na rua, mas eu faço uma homenagem à Igreja Adventista do Sétimo Dia lá na Malásia e em todo o Brasil que me acompanha. É um prazer servir a igreja aqui no programa Vejam Só. Então, um ósculo santo para o povo malaio, né? Agora, e a igreja que o senhor pastoreia, onde fica? Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Jundiaí, fica na Avenida Francisco Pereira de Castro, 839, pertinho do Shopping Jundiaí. Quem conhece ali a cidade sabe que é uma região central, bonita, e vocês são nossos convidados para estarem adorando com a gente aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras. Muito obrigado pela presença do senhor e por ter viajado a São Paulo, né, para participar do programa. Mais uma vez, volta ao programa também o reverendo Marcos Novaes da Silva. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e nos honra com a sua presença e disposição para discutir um assunto espinhoso, do qual muita gente corre, né? Reverendo, paz e graça, muito obrigado por ter vindo. Paz e graça, Heber, paz e graça, pastor Ezequiel, parabéns pelo cenário, está tudo muito, muito bonito. E nos sentimos honrados por inaugurá-lo, né? E estamos aqui hoje para tratarmos desse tema tão espinhoso, mas tão importante
que é a doutrina da predestinação. O reverendo, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica no Jardim de Abril, na Avenida Engenheiro Queiroz Teles, 241. Ali próximo a Raposo Tavares, quilômetro 15 da Raposo. Muito obrigado pela presença do senhor. E agradeço o convite. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a exposição de cada um dos convidados a respeito do ponto de vista que eles vão defender, lembrando que o programa hoje é naquele formato com tempos definidos. Mas antes, nós vamos assistir a matéria carinhosamente preparada pelo nosso querido Zeca. Vejam só. Ao afirmar que a salvação resulta da livre vontade do Criador, totalmente à parte de qualquer obra de fé do homem, que está espiritualmente morto, os teólogos calvinistas arrumam uma grande confusão. E eu digo confusão, pois os teólogos arminianos, ou ainda a maioria dos evangélicos brasileiros, que às vezes nem sabem que são arminianos, afirmam ser algo completamente incoerente dizer que Deus salva quem quer, sem dar chance ao pecador. A diferença entre arminianos e calvinistas está no entendimento da palavra soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do homem conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de por si só querer ou não ser salvo. Para jogar um pouco mais de lenha nesse debate, queremos responder a seguinte pergunta no programa de hoje: se a predestinação não existe, como explicar Romanos 9, do versículo 19 ao 24? Essa explicação será dada principalmente pelo lado arminiano da teologia, já que para os teólogos calvinistas, esse trecho é uma confirmação do caminho teológico que escolheram. Vamos direto para a leitura do texto base do nosso debate de hoje. Romanos, capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Esse é o desafio arminiano. Como negar então que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos, dentre todos os membros decaídos da raça de Adão, para serem o objeto de seu imerecido amor? Desta forma, a eleição não foi condicionada nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteiramente do propósito determinado pelo próprio Deus. Bom, chega de explicações e vamos direto ouvir nossos convidados de hoje. Afinal de contas, eles que irão nos ajudar a responder a pergunta tema do Vejam Só de hoje. Por isso, fique ligado, o programa já está no ar. Muito bom. Valeu. Agora, dentro do nosso roteiro, é o tempo que o reverendo pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês usam pastor ou reverendo? Pastor, em geral, né? Pastor. Sim. O pastor Ezequiel Gomes vai ter 3 minutinhos para expor o ponto de vista que ele defenderá a partir do próximo bloco, por meio das suas perguntas, respostas e comentários. Bom, pastor Heber, pastor Marcos, nós estamos, honrados de fato no primeiro programa inédito de 2019 no Vejam Só, para trabalhar de fato um texto profundamente interessante e que precisa ser entendido dentro do seu contexto. Nós entendemos que os primeiros 12 capítulos de Romanos, aliás, os primeiros 11 capítulos são doutrinários e os capítulos 12 adiante até 16 são éticos, numa divisão muito clássica dentro da teologia paulina. O que acontece é que Romanos 9 a 11 é uma unidade literária que é o ápice da argumentação de Paulo em Romanos, que até aqui fez um forte caso em favor da justificação pela fé em Cristo, ponto. Então, a salvação pela fé em Cristo é o centro dessa mensagem como um todo, mas ela tem uma implicação muito complicada para o judeu que, naquele momento, não cria ou não estava crendo em Cristo, inclusive estava combatendo a fé cristã. Lembra que nós estamos tratando em um contexto onde o cristianismo não é isso que hoje é. O cristianismo aqui estava nascendo. A carta aos Romanos não tinha nenhuma autoridade sobre ninguém no momento que Paulo estava escrevendo. Ela viria a ter autoridade depois, ser canonizada e um monte dessas coisas.
coisas. Então, o que acontece? Paulo agora, em Romanos 9 a 11, ele precisa responder o problema da perdição do judeu que é judeu, a quem Deus fez todas as promessas para Abraão e etc., e agora não está salvo porque não tem fé em Cristo. Esse é o dilema complexo por detrás do texto de Romanos 9. E agora, a linguagem principal da passagem do vaso de ira e do vaso de misericórdia é retirado de Jeremias capítulo 18. E quando a gente abre a Bíblia em Jeremias capítulo 18, a gente enxerga não a predestinação absoluta do calvinismo, mas uma dinâmica bem diferente. Vou limitar-me aqui a ler os versos 7 a 9. Jeremias 18. No momento em que eu falar acerca de uma nação onde o reino para o arrancar, derrubar ou destruir, mas se tal nação se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha dito que lhe faria. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação para edificar e plantar, e ela fizer o que é mal perante mim, eu me arrependerei do bem que eu havia dito que iria fazer. Esse é o contexto lá da visão, onde Jeremias está na casa do oleiro, o vaso quebra na mão dele e Deus diz, olha, eu posso fazer com Israel como esse oleiro fez. Eu estava fazendo uma coisa, o vaso quebrou na minha mão e agora eu vou fazer outra coisa. E a explicação de Deus é esse sinergismo condicional de que se Deus fala então para Israel, eu vou te salvar, mas Israel vive em pecado e se levanta contra o Messias, essa salvação vai lhe ser retirada. Ao passo que Deus falou contra os gentios. E agora, porém, se eles vierem à fé em Cristo, eles serão salvos. Então, em grande medida, Romanos 9, a partir do verso 19 até o verso 24, não é um texto calvinista. Eu gosto de dizer que não há um pingo de calvinismo em Romanos 9, mas a gente vai trabalhar isso melhor durante o programa. Muito bom, pastor. Obrigado. Reverendo Marcos Novaes da Silva é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das igrejas históricas alinhadas à reforma do século XVI de forma direta a Calvino. E como é que o senhor vai, ou o que o senhor vai defender durante o programa? Qual vai ser seu ponto de vista em 3 minutos? A primeira coisa que nós temos que entender é que quem precisa se explicar aqui é o pastor Ezequiel, né? Porque o calvinista, ele está bem resolvido com relação ao texto de Romanos, capítulo de número 9, porque Romanos, capítulo de número 9, é um dos principais textos da Bíblia que ilustram ou provam a doutrina ou o conceito da doutrina da predestinação. Eu gostaria de começar, antes de comentar o texto, dar uma definição do que é predestinação. Predestinação é o decreto de Deus pelo qual Deus alcança todas as suas criaturas. E a eleição é o ápice da predestinação. A predestinação envolve todos os aspectos da vida humana e a eleição envolve principalmente a parte soteriológica, a parte da salvação. Bom, eu concordo com o pastor Ezequiel quando ele menciona aqui essas duas divisões principais de Romanos, porque até o capítulo de número 11, Paulo vai trabalhar a questão mais teológica da carta, que nós chamamos da questão indicativa da carta. Depois, a partir de Romanos 12, ele vai então falar da parte imperativa da carta. E nos 3 capítulos, capítulos 9, capítulos 10 e 11, Paulo vai tentar responder a uma indagação dos seus irmãos judeus sobre o destino da nação de Israel, o Israel étnico. Se você ler com calma aqui Romanos capítulo de número 9, Paulo começa mostrando o seu sofrimento por causa da perdição de alguns que rejeitaram a Cristo, que não tiveram fé no Messias, no Salvador. E aí ele vai introduzir a questão do Israel étnico, ele está falando da nação de Israel, vai falar de 8 grandes promessas, aí nos primeiros versos. Depois ele vai falar de Isaac e vai introduzir um conceito novo do Israel espiritual, ou seja, a descendência de Isaac. E aí ele vai já começar a nos mostrar o leque da doutrina da eleição. Deus rejeita Ismael e a favor de Isaac. Depois nós temos Esaú e Jacó. Deus elege Jacó e rejeita Esaú. E aí então ele vai mencionar agora que esses filhos de Deus, que são gente de Israel, judeus e gentios, vão ser salvos pela graça. Então ele vai mencionar aqui claramente que uma vez que Deus escolheu os seus eleitos, Israel então foi rejeitado por Deus, pelo menos boa parte do Israel étnico. Muito obrigado, reverendo.
Muito bem. Então, esses serão os pontos de vista a serem defendidos. A partir do próximo bloco, você não pode perder, eles vão fazer perguntas mutuamente, responder e comentar, e por meio disso você vai obter material bíblico e teológico para formar a sua opinião, o seu ponto de vista em relação a esse assunto. É bastante coisa para a gente lembrar, mas graças a Deus, né, nós temos o Max Memory. Paz e graça, André. Vamos lá falar com ele. Olha nós aqui de novo. Novo cenário, né? E queremos que você participe ativamente do programa, use as redes sociais para se comunicar conosco, inclusive para responder a nossa enquete. Vamos fazer a nossa pesquisa aí. A enquete de hoje é a seguinte: na dinâmica da salvação, de acordo com a Bíblia, é possível ao homem resistir ao chamado de Deus? Então, presta atenção. Nós não estamos perguntando se Deus está chamando alguém para ser missionário, para fazer alguma missão, como, por exemplo, a Jonas e tal. Não. É na dinâmica da salvação. Em relação à salvação, quando Deus chama alguém para a salvação, de acordo com a Bíblia, é possível ao homem resistir a esse chamado? Sim ou não? São as duas respostas. Responda e aí a gente vai fazer a pesquisa até o final da gravação do programa, tá bem? E se você tem dúvidas a respeito do que a Bíblia diz, a Grade está aí pertinho da sua casa com cursos para te ajudar a compreender a palavra de Deus e para fazer a obra de Deus cada vez melhor. Anota o telefone da sede da Grade aqui em São Paulo, onde você vai obter todas as informações sobre todos os cursos, endereços, horários, tudo o que você precisa para se tornar um aluno, uma aluna da Grade em qualquer lugar do país. 0 operadora 11 3115 0819 31150819. Liga lá no horário comercial, né? Amanhã, quarta-feira, liga no horário comercial e conversa com o pessoal da Grade, tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá. O tema de hoje é Romanos capítulo 9, em relação à predestinação, à soberania de Deus, a capacidade do homem de resistir ao chamado de Deus. Pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o mais velho dos dois debatedores e vai fazer a primeira pergunta ao reverendo Marcos Novaes da Silva. Reverendo Marcos, eu gostei muito da sua introdução, isso sem nenhum falso elogio. E eu, inclusive, gostei muito porque você contextualizou muito bem o capítulo, tá? Então, a gente está trabalhando essas dinâmicas todas. Paulo está triste em função da perdição de alguns dos seus companheiros. E ele começa a colocar os exemplos, né, dos não eleitos ou dos eleitos, mesmo entre os descendentes de Abraão, depois Jacó e Esaú. E depois ele fala de Faraó, né? Faraó e Moisés, clássico aqui na questão de Romanos 9. E chega no capítulo 9, verso 19, agora Paulo aqui, né, usado por Deus, faz uma pergunta. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda, porque quem jamais resistiu à sua vontade? A minha pergunta à luz desse texto, do verso 19, é o seguinte: a resposta a essa pergunta de Paulo implica que a vontade de Deus é irresistível? Caso sim, as quedas de Lúcifer e Adão, bem como cada pecado, maldade, sofrimento, doença, corrupção e morte, que resultaram das quedas de Lúcifer e de Adão, aconteceram por vontade de Deus? Sim, não e por quê? O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. 3 minutinhos. A pergunta é complexa. Boa sorte. Mas é o seguinte, nós precisamos ler agora a seção que nós estamos discutindo, né? E para ela, que é os versos 19 a 24, Paulo está conversando aqui, possivelmente com um leitor, um interlocutor imaginário, um diatribe, né? Que é um recurso hermenêutico que ele usa. Quando Paulo diz assim, que Deus endurece a quem quer, e usa de misericórdia com quem quer, e usa Faraó, por exemplo, como exemplo, que Deus endureceu o coração de Faraó, e aí mostra que Deus é soberano na sua eleição, que Deus é quem governa a história, elege, salva quem Ele quer. Deus é soberano mesmo, é o que o texto aqui nos diz claramente, fala sobre a soberania de Deus.
o leitor imaginário de Paulo, então, pergunta, bom, se é Deus que endurece o coração, se é Deus que dirige as nossas vontades, por que ele se queixa ainda do pecado de Israel? Por que ele se queixa ainda que as pessoas fazem coisas ruins, se é ele que está agindo na vontade dessas pessoas? Aí ele vai dizer, respondendo a esse interlocutor aqui imaginário, ele vai dizer o seguinte, como o pastor leu aqui, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí Paulo vai dar uma resposta clássica, a resposta que foi lida hoje. Deus é o oleiro, e nós, os seres humanos, nós somos barros na mão do oleiro. E Deus faz da raça humana, das criaturas, o que Ele bem quiser, o que Ele bem entender. E Paulo aqui já está combatendo o orgulho humano de querer questionar a Deus. E aí depois que Paulo menciona isso, a partir do verso 22, Paulo vai dizer que Deus fez isso por conta da sua glória, para manifestar a sua glória e a sua ira, para a glória de Deus. E terminando aí o restante do capítulo, Paulo vai mencionar que Israel é culpado mesmo assim. Ou seja, o que Paulo está propondo aqui? Paulo aqui ele não está resolvendo esse problema filosófico. Não é a intenção de Paulo. Paulo simplesmente está dizendo que Deus opera, Deus endurece quem Ele quer, Deus salva, usa de misericórdia quem Ele quer, e mesmo assim nós somos culpados. Ou será que o vaso tem direito de perguntar para o oleiro, por que me fizestes assim? A ideia do texto grego é plasmar. Por que me fizeste desta forma? Nós temos esse direito? Nós temos direito de fazer esse questionamento? Não. Tá bom. Obrigado, reverendo. Pastor Ezequiel, seus comentários em 3 minutos. Muito boa a sua explicação do contexto, mas ainda não chegou na resposta da pergunta. Se a resposta à pergunta de Paulo é que a vontade de Deus é irresistível, nós teremos vários problemas complicados quando a Bíblia disser que o pecado é contra a vontade de Deus. Isso é um primeiro ponto extremamente importante. E aí eu tive curiosidade de dar uma lidinha no termo grego, vontade, né? Boulemate, que Paulo descreve ali, quem jamais resistiu à vontade de Deus. E eu procurei um pouco dessa palavra na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e no Novo Testamento eu descobri algumas coisas interessantes. Eu vou tentar ler várias passagens aqui que trazem essa ideia da vontade, tá? Por exemplo, 2 Samuel 24, versículo 3, né? Por que Davi tem prazer nisso, ó meu Senhor? Davi ele vai fazer o censo, e ele pede para as pessoas verem ali em Israel quantas pessoas existiam e etc e tal. E ali o termo vontade é descrito como ter prazer. Aqui em Provérbios 1, verso 10, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Aqui o mesmo termo é traduzido como consentimento. É uma ideia um pouco diferente da ideia da vontade meramente, né? Depois, por exemplo, Isaías 1, verso 29, trata o mesmo termo como cobiçar. Olha o pecado aqui, né? O termo querer pode ser desvirtuado pelo pecado e significar cobiçar, a vontade cobiçosa, a vontade pecaminosa. E aí você tem uma série de passagens no livro de Isaías que colocam os seres humanos em contraposição àquilo que é descrito como vontade de Deus. Vou citar as mais fortes aqui. Isaías 65, verso 12, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porque eu chamei e não me respondestes, falei e não me atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. O verbo escolher aqui é a mesma palavra, vontade. Você teve vontade de fazer o que não era do meu agrado. Portanto, biblicamente já fica claro que é possível resistir à vontade de Deus, e a gente tem umas outras indicações interessantes a esse respeito. Por exemplo, Ezequiel 3, verso 7. A casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. E o ápice dessa questão está em Ezequiel 33, verso 11, onde a Bíblia diz o quê? Que Deus não tem prazer na morte do injusto, Deus não tem vontade na morte do injusto.
eu entendo que esses textos, essas dinâmicas em torno do termo vontade, demonstram que o que não se pode resistir é a permissão de Deus, não a sua vontade ativa. Muito obrigado, pastor Ezequiel. Agora é a vez do reverendo Marcos fazer a primeira pergunta dele ao pastor Ezequiel. Pode usar parte dos 3 minutos da pergunta para alguma réplica. Pastor, eu achei curioso que o senhor não leu nenhum texto do Novo Testamento. O senhor está usando a Septuaginta. E é interessante que no texto grego do Novo Testamento nós temos 2 palavras para a vontade. Bulê, que ele citou, e bulê no grego é designo, é determinação. E nós temos telema. Telema é simplesmente uma vontade de Deus, mas ela pode ser resistida e não é cumprida. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ali a expressão é telema, não é bulê. Porque no Novo Testamento, bulê é designo. E a Bíblia diz que nós fomos salvos não pelo telema de Deus, ou uma vontade expressa, um desejo apenas. Nós fomos salvos pelo determinado desígnio de Deus, ou seja, pelo bulê, certo? E se nós fôssemos analisar, pastor Ezequiel, o próprio contexto, aqui aparece uma pessoa que não poderia resistir à vontade de Deus, Faraó. Faraó resistiria à vontade de Deus? Porque tanto arminianos como adventistas dizem que mostram textos lá, tem Êxodo capítulo 7, onde diz que Faraó endureceu o coração. A partir do capítulo 7 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém, nós sabemos. Mas eu gostaria então de aproveitar o tempo para lhe fazer uma pergunta. Nós sabemos que Paulo desenvolve aqui uma conversa, usando essa diatriba, uma conversa imaginária, né, com o seu leitor judeu. E aí o leitor judeu, possivelmente um leitor judeu arminiano, né, depois que ouviu falar da escolha de Deus, do endurecimento do coração de Faraó, ele então faz essa pergunta: se Deus não endurece ninguém, se Deus não endureceu essas pessoas aqui, não preteriu Ismael, Esaú e o próprio Faraó, enquanto ele concedeu misericórdia a outras pessoas, como entender este questionamento? Como entender? O questionamento é este: quem poderá resistir à sua vontade? Se a vontade de Deus não é exercida de forma absoluta, concreta, como entender essa pergunta? Não faz sentido essa pergunta, ou faz sentido esta pergunta? O senhor compreendeu? O questionamento do verso 24, se Deus não endurece ninguém, se a doutrina da eleição não existe, como entender então? Porque o que acontece? O leitor de Paulo aqui entendeu a questão. Ele entendeu. Quando ele entendeu isso, ele faz a pergunta: Deus então vai reclamar de quê? Ele está agindo na vontade das pessoas, então por que ele reclama que as pessoas pecam? Ok? Perfeito. Vamos lá. Maravilha. O que acontece aqui é que a retórica em Romanos capítulo 9, em função da vontade irresistível de Deus, em função da não legitimidade de lhe questionar, não acontece dentro do paradigma calvinista, mas dentro de um outro paradigma. Assim, por exemplo, como o texto base de Romanos 9 é Jeremias 18, que trata de salvação condicional, não de salvação incondicional. Então, esse é um primeiro paradigma importante para a gente entender que a ideia de que a vontade de Deus aqui não pode ser resistida, não pode estar em contraposição à ideia do pecado, onde o pecado é contra a vontade de Deus. Justamente por isso a minha primeira pergunta a você foi se o pecado também fazia parte da vontade de Deus. Porque se você disser que não, existe algo contra a vontade de Deus. E aí como é que você pode dizer que não há de forma nenhuma possibilidade de resistir a essa vontade? A resposta, portanto, indica que Deus soberanamente concede uma medida de liberdade às criaturas e, a partir dessa medida de liberdade, Deus permite algumas coisas e não permite outras. O que nós não podemos fazer em relação a Deus é discordar dele. Esse é o ponto do termo discutir no verso
20. Quem é você, homem, para discutir com Deus? Que não é uma mera questão de, por exemplo, filosoficamente vislumbrar uma atitude negativa. Não, é realmente se opor. É dizer, eu discordo de Deus. Você, de fato, estaria arrogantemente se colocando numa posição na qual você não deveria jamais estar se colocando como juiz de Deus. Isso, de fato, não é legítimo, não é bem colocado. E em relação a Faraó, você muito bem apontou. Inclusive, o John MacArthur, na sua Bíblia de Estudo, ele diz que existem 10 textos que dizem que Faraó endureceu o coração, e existem 10 textos, a mesma quantidade de versos, dizendo que Deus, ele endureceu o coração do Faraó. Qual é a nossa visão a esse respeito? Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, a nossa ideia é que Deus deu a Faraó o que Faraó escolheu, e Deus puniu Faraó com aquilo que Faraó escolheu. Então, Faraó escolheu o pecado, Deus o puniu com o pecado. Dentro desse ponto, Deus o endureceu, mas não porque Deus tivesse a vontade no pecado, porque de fato, se assim fosse, Deus seria um pecador igual ou pior que o Faraó, porque está dizendo que ele não quer o pecado, mas na verdade ele quer. Por isso é importante a primeira pergunta de dizer que se o pecado não é da vontade de Deus, então é possível sim resistir à vontade de Deus, e sendo possível resistir à vontade de Deus, é possível pecar, mas o que a gente não pode é se colocar no lugar de julgar a Deus. Seus comentários, reverendo. É interessante que nós às vezes tentamos, em alguns termos, entender Deus, compreender Deus, tornar Deus, eu diria, apetecível, né? a nossa mente, apetecível ao nosso entendimento, a nossa cosmovisão. E Romanos capítulo de número 9 deixa muito claro que não é possível harmonizar essas duas coisas. Paulo não está tentando fazer isto aqui. Quando termina essa sessão dos 3 capítulos aqui, nós temos aquele cântico famoso e maravilhoso de Paulo, quando Paulo diz no capítulo 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nenhum calvinista verdadeiro, e nem mesmo um arminiano clássico, ou alguém que se propõe a fazer uma exegese desse texto, está dizendo, vai afirmar que Paulo está querendo harmonizar aqui a soberania de Deus com a responsabilidade humana, porque nós encontramos as duas coisas aqui. O que Paulo quer garantir aqui é que Deus é soberano na eleição. É claro que ele é soberano na eleição, porque no verso 11 diz que as crianças, se tratando de Esaú e Jacó, não eram nascidas filhos do mesmo pai, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não praticaram nem o bem nem o mal, para que o propósito, segundo a eleição, se cumprisse. O que nós temos nesse texto e em outros textos da Bíblia é aquela questão que nós chamamos de antinomia, onde nós temos a soberania de Deus atuando. Deus, o texto é claro, Deus é soberano, ele faz o que quer com os seus vasos, inclusive aqui, de uma mesma massa, vasos de honra e vasos para desonra, os vasos de ira, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é do homem. Inclusive, pastor, eu concordo com o senhor na sua primeira fala com relação ao Israel étnico, porque aqui vai dizer que a responsabilidade por ter pecado, por ter rejeitado o Messias, é de Israel. E por eles terem rejeitado o Messias, Deus então escolhe os gentios, escolhe gente de Israel e forma uma igreja, que são os eleitos. Aqui nós vemos no verso, por exemplo, 24, quando Paulo está aplicando a ideia dos versos anteriores, ele diz assim, aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, a resposta para esta pergunta é que a soberania de Deus e a responsabilidade caminham juntas aqui, não tem como explicar isso. Muito obrigado, reverendo. Primeira rodada completada. Nós vamos agora para a segunda rodada. Tem mudança na regra agora ou continua 3 minutos? Oi? 3? 2? Então, olha, a segunda pergunta e as respostas e comentários são com 2 minutos, tá bom? Reverendo Ezequiel. Bom, em relação ao texto de Romanos 9:11, em relação à eleição, antes que eles fizessem bem ou mal, já foi decidido o seu destino para quem ia para o céu, para quem ia para o inferno, sem consideração ao bem e ao mal.
E isso é muito bonito no lado da eleição, porque aí a eleição é não pelas obras, né? Sem consideração a qualquer tipo de bem. O problema é o mal, né? Então, o Esaú vai para o inferno, não porque ele pecou, mas porque Deus queria que ele fosse para o inferno, e queremos que esse é um quadro muito tenebroso, negativo e incorreto sobre Deus. Mas a minha pergunta é a seguinte: Romanos 9, 22 diz que Deus suportou os vasos preparados para a ira com longanimidade. Lá em 2 Pedro 3,9 se diz que Deus é longânimo, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o que implica no desejo universal de Deus de salvação. Então veja bem, Deus foi longânimo com os vasos da ira, em um sentido diferente desse sentido em que ele foi longânimo para aqueles com quem ele quer a salvação. Ou seja, Deus nunca quis salvar os vasos da ira, mas caso Deus tenha tido o desejo de salvá-los, então por que é que eles vão se perder? Por que é que eles estão preparados para a salvação? Deus não quer a salvação deles? O senhor entendeu, né? Entendi. 2 minutos. É interessante que no verso 22, Paulo não diz quem preparou os vasos de ira. Nós não temos o sujeito aqui do particípio, né? O pastor entende um pouco de grego, sabe do que eu estou falando. Eles são preparados por conta dos seus pecados, daquilo que eles fazem. Mas o verso a seguir, o verso de número 23, diz claramente que os vasos de glória foram preparados por Deus. Aí nós temos de antemão. Nós temos o sujeito, um auriço, né? No passado, Deus preparou esses vasos. Então, assim, aqui, baseado nesse verso, no verso de número 11, fica claro que Deus não quis mesmo a salvação de Esaú. Ele não foi eleito para a salvação, ele foi preterido. Deus o deixou na sua própria sorte, nos seus próprios pecados, como aconteceu com o faraó também. Que esse decreto de Deus é terrível? Lógico que é. Calvino chamava esse decreto realmente do decreto horrível. Ele é terrível. Mas nós precisamos aceitar a soberania de Deus. E aí, Deus estaria sendo injusto? Olha o verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí é um não enfático no texto grego. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus não quis ter compaixão de Esaú. Deus não quis salvar Esaú, porque se quisesse, ele o salvaria, como fez com Jacó aqui, como fez com Isaac, e não fez com Ismael, como fez com Moisés e não fez com Faraó. É exatamente isso que o texto está propondo, que o texto está nos ensinando. É isso? Isso. Seus comentários, pastor Ezequiel. Parabéns, reverendo, pela clareza e pela coragem. Deus não quis salvar. Sim. Entretanto, eu creio que isso entra em confronto com a palavra do Senhor, uma vez que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 claramente que Deus é longânimo convosco, não querendo que nenhum se perca. Se na verdade um Deus calvinista é um Deus diferente desse Deus de 2 Pedro, aí de fato haverá um problema. Claro, eu entendo, e não quero ser leviano com a compreensão calvinista, de que há um dilema tenso aqui, mas esse dilema precisa ser confrontado, então não é só o Ezequiel que tem que dar respostas aqui. Eu creio que é importante que o calvinista dê respostas, e a resposta até aqui dada é insuficiente, porque nega diretamente a vontade que Deus tem que todos sejam salvos. Deus foi longânimo com os vasos para a ira. Lembra que longanimidade é um dos frutos do Espírito. Lembra que Deus é Espírito. Lembra que essa longanimidade, ela existe, ela é exercida da parte de Deus com vistas à salvação. De forma, porém, portanto, então, de forma sinergista. Perceba, por exemplo, Hebreus capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, no verso 12, tá? Isso, exatamente. Ele diz assim, olha: não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Então, olha, Deus é longânimo ao lidar com a gente, Deus é longânimo para lidar com o vaso da ira, Ele não quer que ninguém se perca, mas nós que temos fé, precisamos ter fé e perseverar nessa fé para herdar as promessas. A ideia é que alguém vai se perder ou porque não teve fé, ou porque teve fé e abandonou a fé e teve a apostasia. Inclusive a carta aos Hebreus é muito clara nesses pontos. Portanto, a gente atribui a perdição jamais a porque Deus não elegeu ou não quis salvar, mas porque as pessoas não creram ou porque creram e vieram apostatar em nome dos pecados e dos problemas do mundo, tá bom? Com isso a gente... Não, ainda não. Agora vem a segunda pergunta do reverendo Marcos, que só fez uma, né? Uhum. Então, reverendo, sua segunda pergunta. Pastor, a réplica arminiana,
sobre esse texto, diz claramente que Romanos capítulo 9, aqui não é a eleição de indivíduos. Para eles, para a teologia arminiana, Romanos 9 está falando da eleição de uma nação, a nação de Israel. E eu gostaria de perguntar para o senhor, baseado nisso, se Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, ela estava grávida de duas nações ou de duas pessoas? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Ela estava grávida de duas pessoas ou duas nações? Porque a grande briga aqui entre arminianos e calvinistas é definir quem foi eleito. Deus está aqui dizendo que há eleitos ou uma nação foi eleita. Então, a pergunta é esta. Entendi. Vamos lá, 2 minutos. Eu agradeço muito a pergunta e já de antemão digo que há uma certa polêmica interna no arminianismo em relação àquilo que a gente chama da eleição corporativa versus a discussão da eleição individual, tá? Isso é uma questão importante, há um debate interno e o texto bíblico responde a sua pergunta com bastante clareza, né? Gênesis 25, a Rebeca diz ali no verso 22, né? Os filhos lutavam no ventre dela, 2 indivíduos, e ela consultou ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor no verso 23, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Esaú como indivíduo nunca serviu Jacó, mas Edom serviu Israel. Além de que, o texto é claro em dizer que 2 nações há no seu ventre. Até pela característica da presciência e da predestinação divina, Deus conhece o futuro desde o passado. Então Deus vê aqueles 2 meninos e os descreve como 2 grandes nações, inclusive como 2 grandes tipos, né? O povo de Israel, o povo eleito, o povo de Edom, o povo não eleito. Em grande medida, então, esses 2 indivíduos, eles são símbolos dessas nações, eles têm algumas características em função da fé ou não fé a Deus, da obediência ou da não obediência a Deus, a eleição para servirem como a nação da qual o Messias virá ou não. Então, em grande medida, os arminianos que creem em eleição corporativa, eles entendem que essa eleição aqui é onde é que o Messias vai nascer. Vai nascer na família do eleito, na família do Jacó, não na família do Esaú. Ok? E essas são questões muito interessantes. Eu, particularmente, não sou o maior defensor da teologia da eleição corporativa, ainda que a compreenda, mas eu sou mais um pouco da linha de trabalhar as questões da eleição nos termos do individual mesmo. Muito bem, seus comentários, reverendo Marcos? Não tem como nos basearmos em Romanos capítulo 9 para defendermos uma eleição corporativa apenas de uma nação e não de indivíduos. A eleição de Deus, ela não é abstrata, ela é pessoal. Aqui diz que Deus escolheu uma pessoa para a salvação. Eu discordo completamente, pastor, da escolha baseada em obras, a presciência. Porque no verso 11, o texto é muito claro, as crianças de Gênesis 5, capítulo 25, versos 22, as crianças não tinham feito nem o bem nem o mal, não é isso? Para que o propósito da eleição prevalecesse, não por obras. E a palavra obras aqui é a mesma lá de Efésios 2, verso 8, que Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras. Então, a tentativa de harmonizar esse texto e dizer, não, Deus elegeu a nação. E quando o argumento fica fraco, dizem, não, Deus elegeu foi a igreja, Deus não me elegeu. Esse argumento, ele é falacioso, ele não procede, porque Deus escolheu indivíduos para fazer parte da igreja, pessoas, não é? Deus chega lá, Jesus para Zaqueu, diz o nome dele, Zaqueu, desce da árvore. A Bíblia diz que os nomes daqueles que adoraram a besta não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, se não me falha a memória. Então, a eleição aqui é a eleição individual de pessoas, né? É isso que eu queria deixar claro nessa pergunta e resposta. Mas nesse caso, o senhor está discutindo com um arminiano que concorda exatamente nesse aspecto aí. Sim. A gente vai para o intervalo, volta já.
Olha só que bonito o cenário, né? Eu estou muito feliz de ter voltado com os programas inéditos e com um cenário tão bacana como esse, né? Clean, é muito bacana, muito bom. Como tem que ser as conclusões dos nossos debates. E por falar em conclusão, os dois debatedores, o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o reverendo Marcos Novaes da Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles vão agora ter, cada um deles, 5 minutos, sem nenhuma interrupção e sem questionamento, para apresentar a conclusão. É melhor do que perguntas que muitas vezes deixam coisas no ar. As perguntas que tinham que ser feitas já foram feitas e agora, então, cada um deles vai expor o ponto de vista deles para que você possa fechar a sua conclusão. Pastor Ezequiel Gomes, 5 minutos. Bom, se Romanos 9, versos 19 a 24, de fato ensinasse a dupla predestinação calvinista, segundo a qual há um decreto na eternidade passada. Esse decreto é fixo, ele se refere a indivíduos, segundo os quais uns são salvos e outros são perdidos. Nós teríamos muitos problemas no contexto de Romanos 9 até 11, que é uma unidade literária. Primeiro problema, a tristeza de Paulo em Romanos 9, 2. Paulo começa a perceber a perdição de pessoas em Israel que tinham promessas, que tinham alianças, que tinha legislação, que tinha culto, mas não criam em Cristo, do qual inclusive Cristo descendeu, veio na família de Abraão. E Paulo, se tivesse a compreensão calvinista, estaria triste por aquilo que traz mais glória a Deus, que é a perdição de uns, do que ao invés da salvação de todos? Paulo aqui estaria, de alguma forma, discordando de Deus e triste em função da decisão de Deus de não fazer alguns se salvarem, ou de não eleger todos para a salvação? Esse já é um problema gravíssimo. Além do mais, o ápice do argumento teológico de Romanos não é o capítulo 9, mas é o capítulo 11. Em especial, os versos, eu marquei aqui, deixa eu dar uma olhadinha para não perder o meu tempo, Romanos 11, a partir do verso 17. Esse é o ápice da discussão, até o final do capítulo, verso 36. E aí a palavra de Deus diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, oliveira brava, fosse enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Dirás, porém, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, firme estás. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para você, se você nela permanecer. De outra sorte, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado de uma oliveira brava e contra a natureza enxertado numa boa oliveira, quanto mais eles serão novamente enxertados, que são da oliveira do ramo natural. O que Paulo está dizendo aqui, inclusive, vai em absoluto confronto e oposição à teologia calvinista, porque os eleitos e os predestinados já estão definidos lá na eternidade passada. Não há nada o que se fazer para você fazer parte de um grupo ou de outro, a não ser a livre eleição soberana de Deus. Mas o que Paulo diz aqui é que pela fé você faz parte desse povo, mas se você largar a fé, você vai ser cortado. E está vendo esses judeus que não estão crendo? Nesse momento eles não são eleitos, mas se eles vierem a crer, eles serão enxertados de novo. O paradigma de Romanos 11 torna a leitura calvinista de Romanos 9 não somente impossível, mas herética, equivocada e de graves implicações contra o caráter de Deus. Porque agora Deus não quer a salvação, Deus não ama todas as pessoas, Deus não deseja o bem a todas as suas criaturas. E que grande bem é esse que Ele deseja aos eleitos, pelo qual Ele deve ser louvado? E por que nós não deveríamos considerar esse mal que Ele quer em relação aos não eleitos?
até porque no paradigma calvinista, o que é o destino do não eleito? É uma tortura de dor infinita e eterna para todos sempre. Em nome do quê? E por que eu não poderia questionar? É verdade que eu não tenho condições de julgar a Deus, nem quero discutir com ele. Mas discordar do calvinista e discordar com o calvinista, eu acho que ainda é possível, né? Então eu não estou discordando de Deus nem da eleição, mas eu estou discordando do paradigma calvinista da eleição incondicional, que é a doutrina da predestinação. Naturalmente, nós não temos tempo para trabalhar essas questões como um todo. Eu preparei no meu canal do YouTube, chamado Vem Senhor Jesus, 4 horas de conteúdo sobre Romanos 9 a 11, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então, quando esse vídeo estiver disponível no YouTube, eu vou colocar um comentário abaixo dele, para quem quiser se aprofundar, mas respeitando o entendimento contrário. Gostei muito da postura do reverendo Marcos e foi um prazer imenso debater com profundidade, sabedoria, conhecimento e muita educação. Muito obrigado, reverendo. Eu agradeço. Muito bem, obrigado, pastor Ezequiel. Reverendo Marcos Novaes da Silva, da Igreja Presbiteriana, 5 minutos para o senhor. Bom, como nós vimos, essa doutrina da predestinação é uma doutrina maravilhosa. E é interessante que há uma tentativa, um malabarismo teológico muito grande para desconstruir o texto, mas é aquilo que eu disse, tentar tornar Deus apetecível à mente humana, a visão nossa, a nossa visão pós-moderna de Deus. Quando Paulo abre esse capítulo, Paulo está muito triste porque Paulo menciona vários benefícios dos seus irmãos, dos seus patrícios. É o povo que foi adotado por Deus, o povo que tem a glória, que tem as alianças, a legislação, os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne. E aí Paulo, então, está triste porque a sua nação rejeitou a Cristo. Mas será que a palavra de Deus falhou? Paulo mostra isso no verso de número 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí Paulo vai inserir aquilo que eu disse, um conceito novo do Israel espiritual. Ele então diz que o endurecimento do Israel étnico gerou o nascimento do Israel espiritual. E aí Paulo vai mostrar na história da redenção aqui que Deus é soberano e escolhe quem Ele quer. O primeiro filho de Abraão era Ismael. Deus deveria ter escolhido Ismael e não escolheu. Escolheu o filho da promessa, Isaac. E nós não temos aqui tempo de contextualizar a história. Deus deveria ter escolhido Esaú, que era o primogênito, nasceu o primeiro. Deus não fez. Deus escolhe quem quer. E aí o judeu, ouvindo isto, ele poderia perguntar, mas espera aí, Deus é injusto? Há injustiça da parte de Deus? Deus está sendo injusto? E aí Paulo vai responder dizendo, de modo algum. Como ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e endurecerei a quem eu quiser. E ele então vai dar o exemplo de Faraó, mostrando a soberania de Deus sobre a salvação na história da redenção. E aí depois, Paulo se antecipa a uma possível pergunta do seu interlocutor. Mas espera aí, será que então, por que Deus se queixa ainda das nossas ações? E aí parece que Paulo já perde a paciência com ele e vai fechar então o argumento mostrando que Deus faz o que Ele quiser. Deus, de uma mesma massa caída, percebam vocês, de uma mesma massa caída, Ele faz vasos de honra e vasos para desonra. E é muito interessante porque nós não vamos ter tempo, mas em outra oportunidade, quem sabe, os arminianos, eles tentam fazer de tudo aqui para amenizar esse ódio que Deus sentiu por Esaú, antes do nascimento. E aí eles tentam traduzir o verbo aqui, o verbo grego, como aborrecer ou amar menos, né? Mas quando a gente olha esse mesmo verbo em outras passagens bíblicas, nós percebemos que o ódio aqui é um ódio real. Não é simplesmente deixar de amar ou amar menos. Não, Deus teve ódio realmente de Esaú. Por exemplo, o verbo é usado em João capítulo 15, verso 23, quando Jesus diz, quem me odeia, odeia também o meu Pai. Né? E aí eu acho interessante que os arminianos gostam de citar aquele texto de Lucas 14, versos 25 a 26, porque eles dizem que isso aqui se trata de um hebraísmo, e é o mesmo verbo aborrecer, quando Jesus diz, quem não aborrece o pai ou a mãe,
por conta de mim não é digno de mim. Mas será que é esse o caso aqui? Quando a gente lê a passagem que Paulo tirou aqui, Malaquias capítulo de número 1, onde Paulo relaciona a sua situação presente àquele contexto, lá o texto diz que Deus teve ódio de Esaú. E aí, se você vai ler os versículos que seguem, diz que Deus, então, destrói a montanha de Edom, né? Deus, então, sente ódio por Esaú. E muitos textos bíblicos, em outras passagens, mostram claramente que Deus, ele realmente sente ojeriza ou preterição ou não eleição por Esaú. Por exemplo, o texto de Isaías 34, verso 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Deus dizendo que destinou, inclusive, a nação de Edom. E Obadias 1:18 diz, ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E quero concluir dizendo que a eleição de Jacó também não foi baseada nos méritos de Jacó, porque nós também sabemos que Jacó era quase que pior do que Esaú. Deus escolheu por misericórdia. Tá muito bom. Agora, você que quiser entrar em contato com os nossos debatedores, o contato tanto do pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto do reverendo Marcos Novaes da Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, esses contatos estão publicados no nosso Facebook. Entre lá, facebook.com/programa Vejam Só. Tá bom? E vamos ver, falar nisso, vamos ver qual foi o resultado parcial da nossa enquete, que continua valendo até o final da exibição. 54% disseram que na dinâmica da salvação, de acordo com a Bíblia, não é possível ao homem resistir ao chamado de Deus. 46% responderam que sim, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Um ósculo santo para todo mundo que trabalhou para esse cenário aqui, para o programa voltar de forma inédita, e para você de casa também. Nos vemos no próximo Vejam Só.